que antes meus olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Pra que lado parte o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é este? Onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. Como é importante, minha gente, a gente mostrar que somos amados. Nós só provamos isso numa ocasião que a gente convida o pessoal para estar presente e eles estão presentes, prestando uma homenagem ao nosso trabalho. Eu também agradeço de coração, agradeço a Juliana que faz para mim esta gravação há todos os anos, após o Damião e Sexta-feira da Paixão. É uma pessoa que está tornando um grande profissional, tem amor no que ele faz, dedica com devoção, com amor e faz um trabalho excelente para a gente. E quero agradecer também a diversas as pessoas que vieram reconhecer o meu trabalho pelo longo dos anos. Em Uberlândia eu recebi um título, a Comenda Francisco Cândido Xavier na Câmara Municipal de Uberlândia. Em João Pinheiro eu recebi um título de cidadão honorável de João Pinheiro. Agradeço a todos esses pessoal que me deu esse título, tanto em Uberlândia como aqui em João Pinheiro, e agradeço a multidão de pessoas que se reúnem a mim nesta data ou nas
sexta-feira da Paixão ou no Osme Damião. Agradeço de coração a todas essas pessoas que estão sempre comigo e me observando, porque nós somos observados. Todos os meus atos são julgados pela sociedade. Muitas das pessoas às vezes falam coisas sem nem mesmo saber quem sou. Mas aqueles que sabem quem sou me defendem. Eles defendem, falam, você está enganado. Você não está falando de uma pessoa que eu conheço. Porque a pessoa que eu conheço é caritativo, prestativo e uma pessoa boa. Então aquelas pessoas que vão contra, porque não têm conhecimento do que fazemos. O que fazemos é em prol de toda a humanidade, das pessoas mais carentes, como das pessoas mais conhecedoras, que pessoa mais consciente sobre a vida que estamos levando, como sobre a vida que temos. Então isto é importante, porque multidões de crianças, nós lutamos pelo bem delas, pelo bem dos seus pais, porque se os seus pais estiverem bem, naturalmente seus filhos estarão bem, porque eles vão ter o que comer, vão ter a educação que seus pais dão para eles, e eles vão estar mais bem protegidos pelos pais. Mas quando estão mal, o pai quer desafogar na bebida. A mãe fica desesperada, caçando trabalho num lugar e no outro, e vendo os seus filhos maltratados. E os seus filhos crescem para ir para o mundo de tornar o marginal. Então nós lutamos contra isso. Nós lutamos a favor da família carente, para que eles restabeleçam, se fortaleçam e rumo da educação dos seus filhos. Então, nós pedimos a Deus que olha por todo esse povo, em todas as periferias, em todos os lugares que tem pessoas ali que estão sem trabalho, não trabalham porque não tem trabalho. Nós estamos num país que não tem aquecimento profissional e nem financeiro. Então nós estamos à procura de poder ajudar esse povo, para que esse povo tenha menos sofrimento e que não parte para uma vida errada obrigatoriamente porque não tem o que comer em casa. Eu peço ao Senhor Jesus que derrame na cabeça desse povo de todos os ensinamentos, força, poder, para que eles encontrem uma maneira de sobrevivência, para que eles encontrem uma maneira de trabalhar, ganhar seu dinheiro honestamente e tratar da tua família sem ser preciso de bandear ou de deixar o seu filho partir para o mundo da marginalidade. Senhor, meu Deus, abençoai a todos nesse nosso país. Não importa quem são, não importa o que pensam, não importa o que fazem. O importante é que vós derrame na cabeça de todos eles conscientização, para que eles aprendam a caminhar em direção ao futuro e que não deixem esses maus momentos destruir a eles em sentido nenhum. A você, garota, a você, garoto, vamos pensar que o futuro é brilhante, que você pode ser mãe, que você pode ser pai, garotos, e que você pode ter uma família aconchegante, bem administrada. Vocês todos podem fazer isso, mas não deixe se perder agora, porque o mundo está te oferecendo perdições, o mundo está te empurrando para perdições, o mundo está te empurrando para destruição. Não faça isto. Para, pense, age, lute, que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar um caminho sagrado, um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de amor. Nós estamos aqui nesta terra, não é pela primeira vez. Nós temos um compromisso, e o nosso compromisso é ser bom, é fazer o bem, é ser amigos, é dar as mãos àquele que precisa de nós. Portanto, eu peço a Deus que abençoe a todos, e abençoe a todos que aqui se apresentaram, e abençoe aqueles que não vieram porque não puderam vir, não tiveram condições de vir, ou aquelas das pessoas que estão ao relento, sofrendo, sendo acusados, sendo espedrejadas, e ninguém sabe por qual razão aquela pessoa está sofrendo. Tem um motivo. Qual é o motivo? Não são vidas sedentárias, são infância mal vividas. Vocês não sabem, por isso nós não temos o direito de julgar a ninguém. Eu peço que Deus ilumine a todos vocês que tiveram presente ou ausente, e que dê para vocês
muita luz, muita paz, conscientização, para ouvir as minhas palavras e seguir em frente, para buscar a felicidade, para buscar a saúde, para buscar a união e para que nada possa acontecer de mal com vocês. Que esse ano seja um ano que vocês hei de colher muita paz, muita felicidade. Muito obrigado a todos. Paz, da harmonia e da felicidade. Quero eu agradecer a todo o público que aqui vem, a todo o público que aqui vem há todos os anos. Agradecer também ao Carlinhos e ao Vanilde, que são pessoas especiais que eu tenho aqui, que está sempre na cozinha fazendo a comida para poder a todo mundo vir e prestigiar o sabor em que é homenageado e abençoado pelo poder do nosso Criador. Agora, nesta data, aonde nós nos reunimos multidões de pessoas e falaremos de paz, falaremos de vida, falaremos de momentos, falaremos de futuro, em que nós encontramos na nossa vida muitas dificuldades, muitas coisas difíceis de tolerar, dificílimo de tolerar. E às vezes nós vamos em prol das nossas orações buscar um pouco de relentivo, buscar um pouco de sossego, um pouco de paz, um pouco de esperança. E quantas vezes as pessoas ficam descontroladas, psíquico, físico, até mesmo monetariamente, e começa a sofrer as torturas desse mundo desorganizado que nele vivemos, desorganizado na vida pública, desorganizado no nosso trabalho, no nosso profissional, no nosso profissionalismo. Nós estamos neste mundo à procura de algo, e esse algo nós estamos buscando em Deus. Nós estamos buscando a conscientização, porque está difícil suportar os maus momentos, os acontecimentos horrorosos que estão tendo, muitos acidentes, muitas mortes imprevistas, muitas coisas ruins. E tudo isso por falta de amor, por falta de oração, por falta de congregação, por falta de dar as mãos e gritar por Deus: Deus, estamos aqui, somos seus filhos, olha por nós, e cremos que Deus esteja com vocês, esteja com a gente em todos os nossos momentos da vida. Portanto, minha gente, a todos vocês espalhados no mundo inteiro, aos encarcerados, aos hospitalizados, a todos aqueles que estão mendigando pela rua, ao relento, todos vocês são filhos de Deus. Basta entender, basta aceitar, basta gritar por Ele, porque vocês estão sendo punidos pelos seus próprios erros, pelas suas próprias consequências. Mas se vocês reconhecerem que não se devem fazer, que não se deve maltratar, que não se deve magoar, que não se deve ser má, vocês vão ser acatados, vocês vão ser abençoados, e de degrau em degrau subimos e não sentimos essa pressão desse mundo tão desorganizado, tão mal aquecido financeiramente. A você criança, a você pai, a você mãe, a vocês adultos, a vocês velhos, a todos nós aglomeramos aqui nesse exato momento para pedir para vocês uma vida, uma paz, uma harmonia, tanto você na sua família como pai, como você como filho, que vocês dão as mãos, porque é de mãos dadas que caminharemos para o sucesso. Não adianta a gente tentar de outras formas, não adianta a gente querer agir de outras maneiras. Então nós agradecemos aqui a todas as pessoas que muito trabalharam, como a Daiane, como também Maria Helena, Tiano, Delfaí, todas as pessoas que estiveram aqui, que estiveram conosco, o Luiz, que é o fator principal da minha vida, que está sempre comigo, que está sempre junto de mim. Ele é a minha força, ele é a minha luz, ele é a minha potência, a minha correspondência, ele é a minha representatividade. Eu preciso dele a cada instante, ele está comigo a cada momento, e que ele que me ajuda na organização, me ajuda em tudo que eu
eu precisar, ao Abigail e a Gabriela, a todas as pessoas, a Deise, ao irmão de Abigail, que deu uma palestra linda aqui. Então, meus parabéns e também agradecimento a todos vocês, a Gisele, a Brenda, a Marlene, a todos os nossos irmãos, que não dá para falar o nome de todos, mas todos moram dentro do meu coração. Trabalho com o Reiki desde 2013, mais ou menos. Essa casa é o primeiro portal da minha vida como reikiana, porque a primeira turma que eu pude apresentar o Reiki foi para essa casa. Então, é sempre uma alegria poder voltar, é sempre assim, um momento de muita emoção estar aqui, porque realmente o start, né, o início da minha caminhada como professora de Reiki se deu aqui. Então eu me sinto sempre num estado de muita gratidão, de muita alegria do São Manuel, que sem me conhecer, sem saber de mim, abriu as portas e ainda ofereceu os seus alunos, né, as pessoas que são desse lugar. E quando eu vinha vindo para cá, né, de Brasília para cá, né, sempre um momento meio tenso, falar para tantas pessoas, e eu vim pensando, não, vou mentalizar que eu vou estar falando para os meus alunos, aí fica mais fácil. E eu, que bom que tem tantos alunos aqui. E aí eu sei que eu vou estar falando para vocês e para muito mais pessoas, e que vocês vão estar ouvindo com o coração, porque o Reiki realmente é uma energia do coração. Então, falando especificamente, né, de Reiki, para a gente falar de Reiki, a gente tem que falar de energia, né? Hoje eu trouxe um script para não me perder. E, em primeiro lugar, é importante lembrar que nós vivemos mergulhados num oceano de energia. Então, nosso planeta, né, tudo que nós vivenciamos aqui sempre é permeado de energias, né, de todas as formas. Né? Então, temos vários tipos de energia. Né? As energias físicas, né, que é a própria luz, o calor, né, o som, né, que é uma energia radiofônica. Né? As energias extrafísicas, né, que são as energias que vêm dos 4 elementos, né, do solo, das águas, dos ventos, né, do próprio ar. E as energias conscienciais, que são as energias das pessoas, aquilo que é emanado dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, o tempo todo nós estamos trocando energia. Né? Então, energia é tudo que vibra e tudo no universo é composto de energia. Então, tudo que vemos é matéria, é energia densificada, materializada. E aquilo que não vemos é energia sutil. E o nosso organismo, ele possui meios de absorver, processar e exteriorizar todas essas formas de energia. Então, se o nosso corpo ele processa essas energias, é porque nós temos em nós também um sistema de energia. O nosso corpo possui um sistema de energia. Então, quando nós vamos na escola, nós aprendemos que nós temos um sistema digestório, um sistema esquelético, um sistema circulatório, sistema muscular, mas ninguém nos explica, né, pelo menos no Ocidente, ninguém nos ensina que nós também temos um sistema energético. E esse sistema energético, ele é composto por, eu vou falar termos aqui que não são ocidentais, né, que são chakras, que são centros de energia, vórtices de energia no nosso corpo. Os chakras, hoje em dia, são informações bastante difundidas. E meridianos, né, que são canais de energia, que são bastante trabalhadas na acupuntura. Quem já teve a oportunidade de passar por um tratamento de acupuntura, aquele das agulhinhas, sabe que essas agulhinhas elas são colocadas em nossos meridianos. Esse sistema
energia vital, né? Ao nascer, nós temos um certo nível de energia vital. Então é como se nós nascêssemos com uma certa quantidade de combustível, né, de energia vital para darmos conta, né, do nosso dia a dia, de todas as demandas, né, da nossa vida, da nossa rotina, que atualmente, né, cada vez mais são rotinas assim, bem estressantes. E quando nós dormimos, né, quando nós repousamos, quando nós nos alimentamos, né, quando nós fazemos exercícios, quando nós respiramos, né, nos alimentamos com comida de boa qualidade, água de boa qualidade, nós estamos repondo esse quanto de energia que nós perdemos ao longo do dia. Mas, em virtude de uma rotina cada vez mais agitada que nós temos no nosso dia a dia, né, acaba que atualmente nós perdemos mais energia do que recuperamos. Então é muito comum nós entrarmos, né, em processos de cansaço físico, né? Então quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, né, às vezes com a sensação de que a gente está se arrastando, então nós trazemos um estado de exaustão, né, por causa das demandas do nosso dia. E às vezes, né, nem temos a condição de recuperar, né, essa energia com esses itens que eu comentei, né? Não temos condição, por exemplo, de fazer uma boa alimentação, às vezes estamos trabalhando num lugar, às vezes, muito poluído, não temos tempo de fazer um exercício físico, e aí nós vamos acumulando exaustão e não vamos conseguindo recuperar, né, a nossa energia física. E nesse aspecto é que entra o Reiki, né? O Reiki, ele é uma técnica de transmissão de energia que vai atuar exatamente nessa reposição de energia vital. Enfim, né, nós vamos falar especificamente agora o que é o Reiki. A energia Reiki é um processo de encontro de duas energias, a energia universal e a nossa energia física. Então, a minha energia física é essa que eu comentei, que é essa disposição mesmo que eu tenho de quando eu acordo cedo, vou trabalhar, vou fazer as coisas da minha vida, mas que ao longo do dia ela tende a se esgotar, às vezes pelo excesso de atividades que eu tenho ao longo do meu dia. E a energia universal é tudo aquilo que vem de uma dimensão que está fora do meu alcance e até do meu entendimento. E a junção dessas duas energias, ou seja, a energia cósmica associada à minha energia vital, é que forma o Reiki, que eu posso em seguida transferir através das minhas mãos. Eu recebo aqui pela minha coroa, essa energia ela vem para o meu coração e se estende através das minhas mãos. Eu também, é claro, posso transferir essa energia por meio do olhar, por meio do sopro, conforme as técnicas que a gente vai aprendendo dentro do curso de Reiki. Assim, o Reiki significa energia vital, que é a minha energia física, direcionada e mantida pela sabedoria universal. E o objetivo dessa prática, como eu já falei, é restabelecer por meio de limpeza, desbloqueio e ativação de chakras e meridianos o equilíbrio energético vital Ki da pessoa que recebe o tratamento, harmonizando e equilibrando-a energeticamente para ativar o sistema de autoequilíbrio e restaurar a saúde. Então, é importante dizer que o Reiki, embora ele seja um sistema de cura, não é o terapeuta reikiano que vai curar a pessoa, tá? O terapeuta, ele vai facilitar o organismo, né? Ele vai fazer uma transmissão de energia, dando uma condição, propiciando uma condição que a própria pessoa, ela vai ter um despertar dentro do organismo dela, e esse despertar é que vai promover a cura. Então, é a pessoa que se cura por meio da facilitação do terapeuta reikiano.
a origem do Reiki. Então, essa prática ela foi redescoberta no Japão no século XX e remonta da antiga arte budista de canalizar a energia com as mãos. Quem trouxe para nós, pelo menos, já existem versões mais recentes, né, de que, na verdade, Mikao-Zun foi um grande pesquisador. E por meio das pesquisas dele, ele acessou vários documentos e acabou descobrindo o Reiki como um sistema de energia e de autocura. Como eu falei, né, a captação dessa energia se dá por sintonização mental. Então, eu canalizo essa energia através da minha coroa, eu transmito ela passando pelo meu frontal e pelo meu cardíaco, que também são centros de energia, e também os meus chakras inferiores, plexo solar, umbilical, básico, mas o foco é sempre o cardíaco, né, porque é através da energia do coração que eu vou transferir para as minhas mãos, para o meu olhar, para a boca, e transferir esse potencial energético para mim mesma ou para quem eu desejo estar tratando. Como funciona? Na aplicação de Reiki, há uma recomposição da energia vibracional da pessoa. Como a vibração da energia Reiki é de frequência mais alta, as energias dissonantes tendem a buscar o equilíbrio, ou seja, aumentam o padrão vibratório, limpando e reativando os nossos centros de energia, meridianos e padrões energéticos. Dessa forma, a energia flui em perfeita harmonia e equilíbrio. Ou seja, o reikiano, ele é apenas um canal. Então, não existe de forma alguma maneira de que no momento em que a pessoa está estendendo as mãos, está aplicando reiki, a pessoa que está recebendo é uma pessoa que está numa condição um pouco desafiante, ou na questão da saúde, ou na questão mental e emocional, né? E às vezes o reikiano pode pensar, não, mas eu vou trazer essa carga para mim. Não existe essa possibilidade, porque nós somos um canal de energia, ou seja, a energia vai passar por nós, vai ser transmitida pelas nossas mãos, vai chegar até o campo sutil daquela pessoa e ali ela vai fazer o que ela precisa fazer. Não há meios dessa energia retornar para mim. Então a imagem do reikiano, inclusive, é a imagem do bambu, porque no bambu o ar entra e ele sai do outro lado. Não há maneira desse ar voltar. E é dessa forma que nós também atuamos com a energia Reiki em nós. Porque nós estamos tratando de uma energia inteligente. No momento em que eu coloco a mão na pessoa, aonde quer que a minha inteligência interna, a minha sabedoria interna me diz que as minhas mãos têm que ir, é ali que a minha mão tem que atuar. E é ali que eu tenho que ficar para que a energia saiba aonde ela tem que ir, para onde ela tem que se dirigir. Então, é uma energia inteligente. Então, sabe-se que o Reiki hoje em dia ele é ensinado e propagado dentro da Igreja Católica, dentro de centros espíritas como esse e alguns outros com quem eu já tive contato, dentro com uma menor frequência, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro de algumas igrejas que são um pouco mais ortodoxas, sabe, já estão se abrindo para o trabalho de Reiki também. Então, o Hospital de Brasília, o Hospital de Base de Brasília, ele foi o primeiro hospital público a oferecer a terapia Reiki, que iniciou primeiro através do voluntariado. Hoje em dia, ele já é aceito pelo sistema, pelo SUS, através das terapias integrativas, que já é muitas vezes prescrito como tratamento, especialmente para aquelas pessoas que estão fazendo uso de medicamentos muito pesados ou tratamentos oncológicos, Então, os médicos prescrevem, juntamente com o tratamento alopático, também tratamento com energia Reiki. É isso que eu venho oferecer, que eu venho mostrar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição também. Muito obrigada.
começar, gostaria que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, vou ler aqui uma passagem no item primeiro. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante deles, ele separará um dos outros, como um pastor separa do bode as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes às suas esquerdas. Então dirá o rei, aquele que estiver à sua direita: vinde vós, benditos de meu Pai, possui o reino que foi preparado desde a formação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e vós me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive enfermo e vós me visitastes. Estive encarcerado e vieste me ver. Eu justo, então lhe responderão: quando foi, Senhor, que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos como forasteiros e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? Quando foi que nós vos vimos doente ou no cárcere e vos visitamos? E o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos digo, que todas as vezes que fizeste em relação a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. E em seguida dirá àqueles que estão à sua esquerda: retirai vós de mim, que está preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de teto e não me hospedastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e preso e não me visitastes. Então eles responderão a ele: Senhor, quando que nós vos vimos faminto, com sede ou sem roupa, doente ou preso, e deixamos de vos assistir? Então ele lhes responderá: desde pequenino foi a mim mesmo que deixaste de fazê-lo. Irão esses para o sofrimento eterno e o justo para a vida eterna. São Mateus, versículo 25. Amigos, falar de Jesus é muito difícil, porque até hoje nós ainda não conseguimos compreender. Já se passou 2000 anos e ele nos trouxe aqueles ensinamentos maravilhosos, mas ainda não conseguimos colocar na prática. Temos muitas vezes a teoria dos seus ensinamentos, mas a prática, como ele nos ensinou aqui em Mateus, muitas vezes vemos nossos irmãozinhos necessitados. Eu queria aqui fazer um parênteses, o quanto eu achei maravilhoso esse trabalho feito nessa instituição de caridade. Que coisa maravilhosa! Estamos fazendo para Jesus, vocês estão fazendo para Jesus, porque ele diz: quando fizeste a um desses pequeninos, estão fazendo a mim. E Jesus, nosso querido irmão maior, nosso amigo, veio justamente nos ensinar isso. Fora da caridade não há salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai se não por mim. É isso que ele quis nos ensinar. Como podemos fazer a caridade? Nós sabemos que muitas vezes, no nosso lar, na nossa residência, não nos falta o mantimento, não nos falta a alimentação, o carinho, mas sabemos também, principalmente na atualidade, o quanto pessoas sofrem aí na rua, quantas pessoas sentem falta de um abraço amigo, de um sorriso, e é isso que Jesus está nos pedindo. Fora da caridade não há salvação. Queria, antes de continuar, só a título de curiosidade, ler uma carta para tentarmos saber um pouquinho como era Jesus. Essa carta, supostamente, foi encontrada pelo senador romano Públio Lentulio Cornélio. Ela foi enviada, na época de Jesus, endereçada ao imperador romano Tibério César. Nela há uma descrição física e moral de Jesus. A carta é o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existe no nosso tempo um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus. Pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as palmas. São da cor da terra, porém muito mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando o cabelo, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem um olhar expressivo e claro. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como raio de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e alegre com gravidade. Diz que ninguém nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e a mão muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza. Não se tendo jamais visto por estas bandas uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dar-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, temem e admiram. Dizem que um tal homem
nunca foi ouvido por essas partes. Em verdade, segundo lhe dizem os hebreus, nunca se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina. Como ensina esse Jesus, muitos judeus o têm como divino, e muitos me quereram, afirmando que é contra a lei de tua majestade. E eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com eles têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido. Isso daqui, gente, é só para a gente ter mais ou menos uma noção como era nosso irmão maior Jesus na época que ele esteve entre nós. Mas Jesus, é lógico, é muito mais do que isso. Deus, na sua infinita bondade, sabendo de todas as mazelas da nossa humanidade, chamou seu filho maior e disse: Jesus, vai lá e ensina. E assim Jesus aqui esteve entre nós. Que oportunidade maravilhosa tivemos. Todos nós nos questionamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, mas, conforme a doutrina espírita nos ensina, vivemos ainda num planeta de expiação e prova. Vivemos ainda num planeta inferior, aonde ainda temporariamente o mal predomina. Mas temos certeza, e a espiritualidade maior nos informa, que isso está acabando. Nosso planeta está passando por uma grande transformação. Nós estamos deixando de ser um planeta, nossa casa, nosso lar, está deixando de ser esse planeta de expiação e prova para se tornar um planeta de regeneração. Planeta esse que será predominado pelo bem. Veja bem, nessa data, o que Jesus está nos fazendo? Está nos dando um convite para que todos nós possamos nos unir nos seus ensinamentos, todos nós possamos, através das suas lições, mudarmos a nossa casa. Quando nós chegamos em casa e vemos a nossa casa, muitas vezes precisando de uma limpeza, precisando de uma pintura, de uma reforma, é isso que o nosso planeta está precisando. E o nosso planeta é a nossa casa, é o nosso lar. E qual é a receita para nós fazermos essa limpeza? Qual é a receita para nós melhorarmos o nosso planeta? Pois nós, como os habitantes desse planeta, somos responsáveis pelo que acontece aí. Nós, a maioria das vezes, olhamos para os nossos semelhantes e vemos os defeitos deles, esquecemos dos nossos. Queremos corrigir os nossos amigos, os nossos vizinhos, esquecendo de nós. Nós somos responsáveis por nós. A reforma íntima que nós devemos fazer é nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque o nosso exemplo, ele é muito mais edificante que a nossa crítica. Então, a partir do momento que nós mudarmos, amarmos os nossos semelhantes, ser pessoas mais bondosas, mais caridosas, o nosso semelhante, os nossos filhos, os nossos parentes, as nossas esposas, os nossos maridos, vão perceber aquela mudança. Então, como o Mestre Jesus nos ensinou, vamos olhar primeiro para dentro de nós, para depois corrigirmos. Porque nós não podemos julgar as pessoas, nós temos essa vontade de julgar, de criticar, mas nós não temos
conhecimento do que se está passando por aquela pessoa. Por que aquele ali roubou? Por que aquele outro feriu? Não sabemos o que ele estava sentindo, nós não sabemos o que ele passou, nós não sabemos a vida passada que ele teve, nós acreditamos na reencarnação. Então vamos fazer aquilo que nós podemos. O que nós podemos? É mudar a nós mesmos e deixarmos a crítica para depois deixarmos o julgamento para Jesus. A lição da humildade. Quando for convidado para o banquete, senta-se no último lugar. Ora, Jesus, isso está em Lucas 14, Jesus disse isso e tinha sido convidado para um banquete e todo mundo queria sentar no primeiro lugar, o que nós também sempre queremos, né? Ele disse, quando for convidado para um banquete, senta-se no último lugar, porque o dono da casa vai ver que você está no último lugar e vai te convidar. Amigo, senta aqui na minha frente comigo. E aí sim você vai ser reconhecido. E o contrário, se o dono da casa virar e falar, amigo, senta lá atrás, por favor. Então, que lição bonita que Jesus nos deu. Lição de sobriedade, de humildade, de caráter. Então, todos os ensinamentos que nós precisamos, Jesus nos deu. Eu estou aqui passando alguns, mas Ele nos ensinou todos eles. É só nós pegarmos a nossa Bíblia e olhar para ali. O Sermão da Montanha é o livro mais lindo de toda a humanidade. É só lermos ele. Lição do acolhimento. Vinde a mim, a todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11. Jesus, esse maravilhoso irmão nosso, sabendo de todas as nossas mazelas, de todos os nossos erros, de todos os nossos defeitos, nos acolheu dizendo, vinde a mim vós, que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Disse mais, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Porque eu muitas vezes me questionei, o que Jesus quis dizer, meu jugo é leve e meu fardo é suave. E hoje eu entendo, o jugo e o fardo de Jesus é o amor e a caridade. E é leve, é tão leve você fazer a caridade, você sai tão leve, você sai tão reconfortado. E o amor, quando você ama, só a pessoa que faz o mal, te prejudica, e você naquela violência, você agride essa pessoa, você se sente mal. Mas se, muito pelo contrário, se você fala, não, meu irmãozinho, deixa pra lá, eu também te amo. É leve, é suave. Foi isso que Jesus quis nos ensinar. Lição da delicadeza. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11. Jesus nos ensinou que se o irmão nos desse um tapa num lado da face, nós cederemos o outro lado. Jesus nos ensinou que nós amássemos os nossos inimigos. Se alguém quisesse uma camisa, nós dássemos também a blusa. Isso é mansidão, isso é humildade. Jesus já sabia que nós não teríamos só uma vida. Jesus já sabia da reencarnação. E Jesus sabia mais ainda que todos inimigos, entre aspas, na verdade são nossos amigos. Por quê? Eu brigo com uma pessoa que eu não conheço. Eu só brigo com aquelas pessoas que é meu amigo. Eu brigo com a minha esposa,
com meus filhos, com meu vizinho. São pessoas que estão ali ao meu lado e que vieram nessa reencarnação, que vieram nessa vida cobrar alguma coisa que nós fizemos para eles em outra vida. São irmãozinhos nossos que estão ali ao nosso lado dizendo: cara, você me prejudicou e eu quero ressarcimento. Minha esposa, você na outra vida me abandonou, agora você tem que me aguentar. Então não adianta nós, meus queridos irmãos, falar: não, esse daí eu não vou nem olhar, nem cumprimentar, porque a hora que ele morrer, em outra vida ele vai cobrar essa dívida. E essa dívida tem que ser paga, como o próprio Jesus ensinou. Porque nós não somos obrigados a plantar, mas somos obrigados a colher. E ele veio servir, tanto que assim fez, que em todas as suas atitudes, ele demonstrou humildade, demonstrou paz, demonstrou carinho. Então nós estamos aqui, irmãos, é para servir. Nós estamos aqui para fazer o bem, para praticar a caridade. É o que nós estamos. Muitas vezes nós queremos, nessa vida, nessa reencarnação, receber. Muitas vezes aquilo que nós nem plantamos. Mas não, vamos primeiro servir. Vamos primeiro fazer o bem. Vamos primeiro praticar o amor que Jesus nos ensinou. É lógico que no futuro, nós evoluindo, a nossa evolução espiritual, nos tornando melhores, a recompensa de ter a certeza absoluta de que o que nós semearmos é o que vamos colher. Não adianta nós acharmos que nós vamos semear a discórdia, que nós vamos semear a vingança, que nós vamos semear a arrogância e nós vamos colher isso. Não, meus queridos irmãos, nós vamos colher o que nós semearmos. Estamos na nossa caminhada para a nossa evolução espiritual. Nosso destino é a perfeição. Nosso destino é sermos espíritos imortais perfeitos. Mas ainda estamos na escola da vida, estamos aprendendo. Então estamos sujeitos, não devemos nos cobrar quando erramos. Somos sujeitos a errar, somos imperfeitos, vivemos num planeta imperfeito, temos os companheiros do nosso lado imperfeitos, estamos em evolução, progredindo, mas somos imperfeitos. Então Jesus, no seu amor infinito, ele disse: vai e procure não pecar mais. Se cairmos tantas outras vezes, ele mesmo nos disse, quando perguntaram: mestre, quantas vezes devemos perdoar ao nosso companheiro? Ele respondeu: 70 vezes 7. Ele quis dizer tantas vezes quantas forem necessárias. Mas, por outro lado, nós devemos procurar aprender com os nossos erros, aprender as nossas lições. Porque senão vamos errar, errar e errar. Lição da fé. Lázaro, levanta-te e anda. Em João 11. Quando Jesus chegou e Maria disse a ele: mestre, Lázaro morreu há 4 dias. Jesus, no seu amor infinito, falou: não, irmã, ele simplesmente dorme. Porque ele sabia que ninguém morre. Nós somos espíritos imortais. E aí ele deu essa ordem: Lázaro, levanta-te e anda. E é isso o que Jesus nos diz para nós a todo momento.
Se hoje nós tropeçamos e caímos, Ele nos diz: levanta-te e anda, eu estou do seu lado, eu sou seu amigo, seu companheiro, eu estou lhe ajudando. Então devemos confiar no Mestre Jesus, devemos confiar no nosso anjo da guarda, devemos confiar nos nossos mentores e nunca desistir da nossa caminhada. Em muitas ocasiões, nós às vezes queremos até perder essa força, mas nunca devemos deixar, porque Jesus nos dá essa ordem: levanta-te e anda. Finalmente, para encerrar essas lições de Jesus, vamos falar da lição da reencarnação. Para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Nicodemos chegou a Jesus e perguntou: mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Jesus, sabendo que ele ainda era um espírito imperfeito, ele disse: tem que nascer de novo. Várias e várias reencarnações até você aprender. Ele ainda insistiu, falou: mestre, mas eu tenho que entrar na barriga de minha mãe para nascer de novo? Ele diz: o que nasce do espírito é do espírito, o que nasce do corpo é do corpo. Então ele quis dizer: você é um espírito imortal, você vai nascer tantas e quantas vezes forem necessárias para que você aprenda. E nós podemos aprender agora, nós temos essa oportunidade. Mas se nós quisermos deixar esse aprendizado para mais para frente, para outra reencarnação, é um problema nosso, mas nós vamos ter que aprender. Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados para a perfeição, porque o próprio Jesus disse: filhos, se vocês souberem, vocês farão muito mais do que eu. Filhos, se vocês souberem, vocês farão muito mais do que eu. Quem disse isso? Foi Jesus, o Mestre Divino. Então ele sabia da nossa capacidade, ele sabia que nós estávamos destinados a ser perfeitos. Só depende de nós, só depende de querermos. Vamos começar agora, vamos começar depois, vamos deixar para uma outra reencarnação. A escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Temos Jesus nas coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho honesto, no gesto fraterno, no poema A Vida, enfim, em tudo que eleva e ilumina. É por isso que é tão difícil encontrá-lo. Jesus continua sendo o divino Salvador e amigo, receitando o amor por solução de todas as nossas dúvidas, pois somente o amor é o responsável e o remédio capaz de acabar com todas as doenças e nos levar a um caminho de paz e evolução. Queridos irmãos, muito obrigado. Queria mais uma vez ressaltar aqui o que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos acatar esse convite, vamos nos achegar a Jesus, vamos ver os seus ensinamentos e vamos evoluir. E estamos aqui para evoluir, para aprender. Muito obrigado. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pensador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar
Acreditando. Ou melhor, 80% de vocês que estão aqui nesta noite de hoje é por gratidão. É porque já receberam alguma coisa vindo desta simples casa, vindo de mim. E isto me faz crescer, agradavelmente me faz crescer. Porque eu acho que eu não tenho merecimento tão grande para merecer os amigos que eu tenho. Essas pessoas que são maravilhosas, que já me conhecem há muitíssimos anos. Olha, é muito gostoso. Nós temos o Itamar, tivemos uma convivência muito dura, muito difícil, e ele nunca me abandonou, mesmo distante, está aqui. Nós temos a Julieta, porque no momento que eu a conheci, as crianças eram pequenas. Hoje, graças a Deus, a sua menina com 5 anos, eu disse para ela, sua filha é médica. E ela tentou, cresceu e falou, você disse que eu sou médica, então eu vou prestar o vestibular. Prestou o vestibular e passou. Depois prestou o vestibular e passou. É médica. É uma grande médica, menina novíssima e uma grande médica. O dia que ela formou, ela arranjou um plantão, um trabalho, como um plantão. E no plantão dela, na noite, morreu uma criança e que a mulher estava aguardando para ter o bebê morreu. Morreu mais um de infarto, e morreu mais outro. Aí ela me ligou e falou, que profissão você me arrumou, hein? Você foi muito covarde, agora tem que ver os outros morrer. Eu ri dela, falei para ela, você ainda vai ver muitos reviver, mas você também vai ver muitos morrer. Prepare-se, porque essa é a sua profissão, você vai salvar a vida. Hoje ela está salvando vidas, é uma menina muito boa, é uma pessoa que preencheu tudo aquilo que a gente falou quando pequena, quando acompanhava a mãe sofrendo. Também foi dito para a mãe, você não vai, tinha uma fazenda, morava na fazenda, você não vai ficar na fazenda, você vai embora para a cidade, você vai estudar seus filhos. E ela disse, não tem como, porque o meu marido nunca sai da fazenda. Não demorou 30 dias, ela foi embora. E todos vocês que estão aí, na volta da meia-noite, nós vamos fazer o nosso trabalho, de 11 horas nós vamos fazer o nosso trabalho, nossas transmissões. Eu estou aqui unicamente para dizer para vocês que Fábio, ele é um grande cantor, tem um talento muito grande e chegou a perder totalmente seu órgão de fala. E diante das nossas orações, ele voltou o órgão de fala. Eu estou aqui só para dizer para vocês que ele vai cantar uma música para vocês, que canta muito também. É uma grande cantora e é uma pessoa maravilhosa, fazia muito show. E aconteceu algo que ela ficou oprimida, distante de tudo. E nós todos aqui estamos em oração para ela voltar a ser aquela garota vibrante, alegre e que sempre representou muito bem naquela cidade. Tem uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso que sofre muito por tudo isso, porque vê uma garota compositora, grande cantora, toca muito bem, canta muito bem e de repente se oprimir. Então eu conto com a oração de todos vocês para que a gente possa devolver para ela todo o seu talento, toda a sua vida e toda a sua vontade de fazer algo como ela sempre fez. Alegrou várias pessoas e hoje, tão jovem, deixou a sua faculdade, deixou de cantar, deixou de tudo, parou. Então nós vamos para a presença de todos vocês e que vocês rezam Pai Nosso, Ave Maria, para o anjo de guarda dela, agora para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. O essencial da vida
é conhecer de onde viemos e para onde vamos, afinal de contas, quem somos? Muitas das pessoas nunca contentam com o que eles é nem com o que eles têm. São pessoas frustradas e passam a serem delicados. Não combina com si próprio e nem com ninguém que está próximo a você. Quando a gente vê um mundo completamente diferente, como ele é, e nos aceitamos, caminhamos em direção do progresso, mas com naturalidade, são felicidade garantida. É felicidade garantida.